Amém, igreja? Amém. Irmãos, o texto que nós vamos meditar na noite de hoje, ele é um texto bastante conhecido, onde o propósito, o foco principal, a grande pergunta na noite de hoje que nós temos que fazer é: aos olhos de Deus, não é eu que vou falar, não é o irmão que vai falar do irmão, não, aos olhos de Deus, Deus olha para nós e fala: está negando a Ele ou não está negando a Ele? Amém, irmãos? Texto bastante conhecido de Mateus 26, 33 e 35 diz assim: mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, vamos lá para o primeiro versículo, irmão. Diz assim, ó: mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro, ele falou essa frase. Depois a Bíblia nos relata, que Jesus, um pouquinho antes, aí vocês vão ler, Jesus, ele disse aos seus discípulos, quando eles saíram para o Monte das Oliveiras, Jesus falou que todos eles, naquela noite, se escandalizariam dele. Aí ele fala assim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então Jesus foi enfático em dizer: naquela noite todos iriam se escandalizar dele. E Jesus também disse, está escrito ali a eles, que depois de ressuscitar iria diante deles para Galileia. Aí após esses dizeres, irmãos, do nosso Senhor Jesus, Pedro vem e fala aquilo lá: meu Senhor, ainda que o Senhor disse que todos se escandalizariam, eu jamais vou me escandalizar do Senhor. Irmãos, quantos discípulos Jesus tinha? 12. O nosso Senhor Jesus, ele não falou que um discípulo ia se escandalizar, 2 ia se escandalizar, 3. Não, ele foi enfático em dizer, como que ele falou lá, que todos iriam se escandalizar dele. Todos. A Bíblia diz que nós temos que nos avaliar a nós mesmos. Quando eu olho aqui para a casa de oração e eu estou dentro da casa de oração, sabe o que nós somos aos olhos de Deus, irmãos? Discípulos do nosso Senhor Jesus. O que nós podemos concluir diante disso, irmãos? Que todos nós, como seres humanos falhos e pecadores que somos, em algum momento das nossas vidas nós possamos vir se escandalizar dele. O se escandalizar dele, irmão, é o negar ele, que na sequência ele fala: não, você vai me negar. Então guarde algo, a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Nós temos que estar sempre vigilantes, para que nós não venhamos a escandalizar do nosso Senhor Jesus, como discípulos dele, irmãos. Então guardem isso em primeiro lugar. Aí continuando o texto, irmãos, lá no versículo 34, põe para mim, irmã, diz assim, disse-lhe Jesus: em verdade te digo, quando ele falou que não ia escandalizar, que nesta mesma noite, ao escândalo, antes que o galo cante 3 vezes me negar. O escandalizar nada mais é que negar, irmãos. Agora, primeiramente, nós temos que entender o que é esse negar a Cristo. Porque se nós estamos negando a Cristo, olha que triste o que está escrito em Mateus 10, 32, 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha que triste se nós estamos negando a Ele. Vai chegar naquele grande dia, Ele vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Negou. E o negar, irmãos, é diante de quem? É aqui, é diante dos homens. Irmãos, e para tentar mostrar para a igreja o que é negar a Cristo, tudo tem que ser fundamentado na palavra de Deus. Deus me mostrou 3 versículos, eu vou compartilhar com a igreja. O primeiro deles se encontra em 2 Pedro 2, 1 e 2. Diz assim,
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia. Tudo que é heresia, irmão, ensina contra a doutrina correta. Heresia de perdição. E farão o que, irmãos? E negarão o Senhor que os resgatou. Faz o que? Negar, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então a primeira coisa que Deus me falou é: todos aqueles que seguem falsos profetas, falsos doutores, estão E sabe o que é mais triste, irmãos? É isso aqui, ó. E muitos são poucos, irmãos. Olha para os dias de hoje. Os lugares onde tem falso profeta, tá assim, ó. Tá assim, ó. Tá escrito na palavra. É Bíblia, irmãos. Muitos vão seguir os falsos profetas. E como aquela revelação que a irmã, que aquela senhora teve, que passou aqui no último culto de quinta-feira, o Senhor Jesus chorava. Por que o Senhor está chorando, Senhor Jesus? Porque muitos acham que estão salvos. É isso mais triste, irmãos. Depois desses 3 versículos, nós vamos voltar na ênfase e eu vou dar exemplos para a gente procurar ver se nas nossas vidas nós estamos praticando isso. 1 João 2:22, segundo versículo que o Senhor me deu quando nós negamos a Ele. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? A pergunta, a resposta é o anticristo. Esse mesmo nega o Pai e o Filho. Irmãos, outra característica de quem nega o Senhor Jesus é ser mentiroso. Irmão, sabe o que é mais triste aqui? A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Ou eu estou em Cristo ou eu não estou em... Aí eu sou o que aos olhos de Deus? Mentiroso. Está no anticristo, irmãos. Somos filho de Deus, nós não negamos a Cristo. Somos filho do anticristo, nós negamos a Cristo. Amém, irmãos? Primeiro, seguir falsos profetas. Está negando. Segundo, agir com mentira. E o terceiro versículo que Deus me deu está lá em Mateus 21:42, que diz assim, ó: diz-lhe Jesus: nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Irmãos, o Senhor Jesus é nossa pedra angular. Ele tem que estar no centro e no lugar mais alto. Quando a gente rejeita a pedra angular, é o maior sinal que nós estamos negando a Cristo. Em Atos 4:11, põe para mim fazendo favor. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quantos irmãos rejeitando a pregação do Evangelho da Paz? Quantos não dando crédito ao que é apregoado, ao que o Senhor tem nos ensinado? Deus está falando na noite de hoje. Todos quantos não dão crédito à pregação do meu Evangelho estão está negando a pedra angular, irmãos. Está rejeitando ela. Então vamos lá, 3 cenários que nós negamos a Cristo. Damos ouvido a falsos profetas, a falsos ensinamentos, a falsos doutores. Irmãos, mais uma vez, cuidado quem nós estamos procurando ouvir em redes sociais. Você pode estar dando ouvido a um falso doutor, a um falso profeta. Naquele momento você está negando a Cristo. Cuidado, irmãos. Se não tem filtro, irmãos, o conselho não vai buscar em outra fonte. É um pouquinho de fermento, irmão, leveda toda a massa.
ao evangelho genuíno que Deus tem nos revelado. Quer ouvir a palavra de Deus? Quantas pregações tem lá que nós possamos ir, irmãos, e ruminar tudo aquilo que Deus já nos ensinou? Cuidado, não só aquele que você fica olhando em rede social, quem se acampa, quem se coloca dentro da tua casa, pode ser um falso profeta na tua vida. Você quer saber se é um falso profeta ou não? Analisa os frutos. Aquela que não tem bom fruto, irmãos, faça que nem o Senhor Jesus falou: corta da tua vida e lança fora. Segunda condição, quando nós agimos mentirosamente, como foi falado, lembra que falou da mentira? E aqui eu quero dar um exemplo e, com todo respeito, irmãos, puxar a orelha do pai e da mãe. Pai e mãe dentro da tua casa, você tem sido verdadeiro com os teus filhos? Por mais que doa, o amor não é mentiroso, o amor não é leviano. Quantas famílias destruídas, irmãos? Porque o cabeça não fala a verdade, age com o bem. E você sabe o que é agir com mentira, irmãos? Às vezes, mas eu não falei nada, mas você deixou de falar a verdade. Olha o que está escrito em Romanos 7,19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Sabe o que Deus está falando? Todas as vezes que nós temos a oportunidade de falar dentro dos nossos lares e nós não fazemos, guarda algo, nós estamos agindo mentirosamente aos olhos de Cristo, nós estamos o negando. O azeite, irmão, só vai chegar se o cabeça se posicionar. Ainda que venhamos a desagradar, seja quem for, irmãos, mas não vamos negar a Cristo. Não vamos agir com mentira, irmãos. Amém? Então, falso profeta, o agir mentirosamente, irmãos, é de nós. E não é só na nossa casa, não. Todas as vezes, no ambiente que nós estamos inseridos, a gente tem a oportunidade de falar a verdade. E não fala, quem cala, consente com a mentira. É duro falar isso. Às vezes, basta um posicionamento dentro do nosso lar, para que lá também se torne uma casa de oração. Terceira condição, como foi falado, quando nós não damos crédito à pregação do Evangelho, aos ensinamentos, quando a gente rejeita a pedra angu. Irmãos, diante de todas as palavras que Deus tem nos revelado, a pergunta que cada um faz a si mesmo: qual tem sido a minha conduta? Como eu tenho agido diante de tudo? Entra aqui, sai aqui? Ou eu tenho ao menos me esforçado, por mais que eu não tenha força ainda? Mas o Senhor conhece o coração de cada um. Se está no processo de esforço, irmão, posso falar? Não está negando a Cristo. Mas se não tem esforço nenhum, não deu crédito. Foi falado lá, quem não está com Cristo, está com é sim, não. Lembra da campanha passada, irmãos? Do fiador? Quando a revelação vem, a gente tem uma dívida com o amigo. Qual que é a dívida que nós temos? Não é financeira não, irmãos. É a gente se esforçar para pôr em prática. Pôr em prática na nossa vida, dentro da nossa casa, onde quer que a gente esteja. É tudo uma engrenagem. O que não segue o falso profeta, ele não mente. E ele dá crédito. O que não segue o falso profeta, ele fala a verdade, doa quem doer, aonde quer que for. Isso é fazer o ID. Às vezes a gente está querendo apregoar para tanta gente aí, e o primeiro lugar que está precisando da palavra é dentro da nossa casa. O primeiro lugar que eu tenho que ser pastor, irmãos, é dentro da minha casa. E eu tenho minhas lutas. A gente é ser humano. Se eu não for pastor dentro da minha casa, como que eu vou ser pastor do nosso Senhor Jesus? Se eu não conseguir pastorear as ovelhas que Deus deu para eu cuidar dentro da minha casa. Amém, irmãos? Continuando o texto, lá no versículo 35 de Mateus, diz assim, ó: disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister, ele está falando assim, ainda que seja necessário eu morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmão, se eu fizer uma pergunta aqui, ó, quem aqui vai negar Cristo? É lógico que todos nós vamos falar assim, ó, eu jamais vou negar Cristo, porque esse é o desejo do nosso coração. Eu tenho certeza disso. Mas o Senhor nos ensinou hoje que nós, por sermos discípulos dele, nós estamos sujeitos a negá-lo. Irmãos, ainda se a gente negar e vir um arrependimento, choro de arrependimento, e nós nos convertermos, glórias a Deus. Porque Pedro foi aquele que disse assim: para onde vamos nós, Senhor? Porque só tu tem palavras de vida eterna.
Agora o problema é quando a gente nega e daqui a pouco nós damos as costas e já está. Irmãos, um abismo leva a outro abismo. O pocochim de tempo, irmãos, existe o pocochim de tempo para a bênção, mas também existe o pocochim de tempo. A lei da semeadura de Cristo é perfeita. É perfeita. Pode plantar que o crescimento vem. Eu sempre dou esse exemplo. Não adianta plantar limão e querer colher laranjinha doce. Plantou limão, vai colher limão. Irmãos, mas o nosso Senhor Jesus, ele é tão perfeito, que para nos mostrar que Pedro negaria, houve situações em que para Pedro ali naquele momento não negar ele teria que colocar em risco a sua própria vida, como ele fala na parte B desse versículo aqui, ó, ainda que seja necessário eu morrer. Mas o Senhor Jesus, ele é o começo, meio e fim. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer. A Bíblia, irmãos, ela nos relata que após a prisão de Jesus, quando levaram ele diante do sumo sacerdote, estavam tentando achar algum falso testemunho dele, para poder matá-lo, poder prender, poder matá-lo, né? E a Bíblia nos relata que Pedro seguiu o Senhor Jesus de longe. Olha o que está escrito em Mateus 26, do 69 ao 75. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estava com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Irmãos, o que chamou a atenção aqui é que Pedro negou diante de quem? Todos, sem exceção, todos. Não sei o que dizes. E nós vamos negar Cristo aí diante de todo mundo? E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, olha isso, irmãos, com juramento: não conheço tal homem. Olha o tratamento que a gente dá para o verbo de Deus quando a gente o nega. Tal homem, irmãos, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor dos exércitos. Ele jurou. E se tem algo que a gente tem que aprender, é não jurar enganosamente. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, ó, eles estão confirmando, verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praquejar. Sabe o que é praquejar, irmãos? Falar mal. Jurou de novo dizendo: não conheço esse homem. Irmãos, quem nega Cristo, rabaricanta, sabaricanta, quem nega o verdadeiro evangelho, quando sai ele nega e ele começa a falar mal ainda. Aquele que não suporta essa doutrina está negando a Cristo. E nós já aprendemos que no finais dos tempos muitos não suportarão a sã doutrina, porque se tornarão amantes de si mesmo. Irmãos, nós somos os personagens da Bíblia. Quantas vezes a irmã já fala isso aqui? Nós somos os Pedros, nós somos os Zaqueus, mas também tem aqueles que quando nega sai e fala, ao invés de apregoar a sã doutrina aprendida, apregoa contra a sã doutrina aprendida. Isso que é o mais... Mas está escrito, irmãos, está escrito. Pelo amor de Deus, está escrito. Por isso, cuidado quem a gente tem dado ouvido. Cuidado com quem tem se assentado na mesa. Às vezes a melhor mesa é você e a presença de Cristo com você. E imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Irmãos, imagina a angústia e a aflição que Pedro não sentiu naquele momento. Tira tudo de mim, ó Pai, mas não tira o teu santo. Quando nós negamos a Cristo, irmãos, é o maior sinal que o Espírito de Deus já não está mais com nós. Irmãos, o que Deus espera de nós, irmãos, é que, como foi falado, nós estamos sujeitos a negá-lo, porque nós somos discípulos dele. Mas caso nós venhamos a negá-lo, irmãos, que produz em nós um choro de arrependimento. Então saiba, discípulo de Cristo, que o Evangelho não é um fardo para ninguém. Saiba que nós servimos um Deus misericordioso, porque por mais que nós possamos vir a negá-lo um dia,
Ele vai estar sempre de braços abertos para que nós voltemos. Nós temos várias passagens na Bíblia. Eu sempre falo com o pastor, a gente está sempre conversando. O maior contentamento para nós é que todos quantos um dia ouviram a pregação do Evangelho genuíno, que retorne para a pregação do Evangelho. Essa é a nossa alegria. Aquela porta ali vai estar assim, irmãos. Nós vamos matar o melhor novilho. Mas esse choro não pode ser de remorso não, viu? Eu testemunho de mim. Se eu tiver que falar de alguém, eu falo de mim. Quando eu vivia nesse mundo aí, eu saía nas sextas-feiras, tomava minha cerveja, minhas coisas lá. No outro dia eu acordava com aquela dor de cabeça, chorava, falava, nunca mais vou fazer isso. Remorso, dava outra sexta-feira, eu estava onde? Fazendo a mesma. O remorso não tem arrependimento não, irmãos. Irmãos, mas notem que o cenário para Pedro era totalmente desfavorável. Porque naquele momento que ele começou a negar o Senhor Jesus, irmãos, se vocês lerem na Bíblia lá, o Senhor Jesus já estava sendo maltratado. Ele estava sendo cuspido, esbofeteado. Ou seja, se naquele momento lá Pedro não negasse a Cristo, sabe o que poderia acontecer com ele? O mesmo que estava acontecendo com o Senhor Jesus. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Ninguém aqui vai negar a Cristo na hora que está tudo bom. Na hora que está bonança, na hora que está tudo dando certo. Mas Cristo... Teve um cenário aqui que Pedro negou. Ele viu o que estavam fazendo com o Senhor Jesus. Por amor a nós, o Senhor Jesus estava passando aquilo. Ele viu ser cuspido, esbofeteado. Falou, eu vou negar? Vamos falar, você está com ele? Então vem cá você também. Irmão, é nos momentos adversos que Deus prova a nossa fé. Então vai ter momentos, sim, irmãos, que nosso Senhor vai permitir se achegar às adversidades. Para falar que nem aquela mulher falou quando o filho dela veio a morrer, vai tudo bem. Lembra dessa passagem? Da sunamita? Vai tudo bem, independente do que está passando, vai tudo bem. A palavra tem poder, irmãos. Como que está? Você vai bem? Ah, nada. É nada mesmo, você já declarou, você já profetizou. Mas como que a gente aprendeu também que para Deus tudo tem um propósito, irmãos? Ele vai permitir se chegar assim à adversidade. Ele pode permitir a gente negar Ele diante dessa adversidade. Mas para se cumprir o que está escrito em Deuteronômio 8:2. E te lembras de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu, se guardares os seus mandamentos ou... Irmãos, Deus nos prova para nos aprovar e nos dar a coroa da vida. Quando a luta vem, glorifica. Você vai passar por ela mais forte ainda. E como discípulo, você vai ajudar aquela pessoa que talvez vai passar por uma luta parecida, como passar por essa luta também, porque você é discípulo de Cristo. Olha o propósito final, irmãos. Deus quer nos dar a coroa, mas para isso a nossa fé vai ser provada. Quero fazer uma reflexão aqui, irmão. Eu entrego a palavra na noite de hoje. Como discípulos de Cristo, saibamos que nós estamos sujeitos a negá-lo, porque é da nossa natureza ser falho, pecador. Muitas vezes nos pegamos murmurando, por isso temos que estar vigilantes, irmãos. Diante desse cenário, se afaste de falsos profetas, de falsos doutores da lei que negam a Cristo. Diante desse cenário que pode acontecer, nunca seja um mentiroso, nunca deixe de agir com a verdade, por mais que doa, irmãos. A verdade, sabe que ela provoca na gente? Um sentimento de paz. Eu falei, por mais que doeu. Deem crédito à pregação, aos ensinamentos e jamais rejeitem a pedra angular. E saibamos, irmãos, que é nos momentos de adversidades onde podemos vir a negar a Cristo. Porque quando tudo está bom, você só vai glorificar. Agora quando a adversidade, quando a doença chega, você vai glorificar ou vai murmurar? Porque o mesmo Deus que abate, irmãos, é o Deus que exalta. O mesmo que exalta é o que abate. Mas saibamos também, irmão, que é nesses momentos de adversidade que Deus nos prova, para saber o que tem no nosso coração. E o propósito maior, Ele quer nos dar a coroa da vida. Senhor, agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Só quero ler 4 versículos.
Apocalipse capítulo 3. Enquanto o pastor ministrava, Deus falava isso no coração para testificar de tudo que ele falou. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8, 9, 10 e 11. Olha o que diz: eu sei as tuas obras. Alguém esconde alguma coisa de Deus? Ele sabe a obra de cada um de... Ponto final. Eis que diante de ti te pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Quem que é o ninguém, irmãos? O Senhor fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem quer tomar a coroa? É o diabo. Quem quer fechar as portas que Deus abriu na nossa vida? É o diabo. Ele é o ninguém. Por isso que Deus, nosso Senhor Jesus, é o eu sou. Ponto. O oposto do eu sou é o ninguém. Por isso ele diz: eu sou o que eu... Ninguém pode falar. Olha agora lá: tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Quem não guarda a palavra de Deus no teu coração pode se preparar, nega. Quem não dá crédito à pregação, nega. Não foi isso que o nosso pastor acabou de nos instruir? Aí ele fala assim, olha que interessante, aos anticristos: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus. Irmão, judeus é um povo escolhido, deveria ser uma nação santa, deveria exercer um sacerdócio real. Ele diz: aos que se dizem judeus e não são, mais o que? Mentem. Quem que é mentiroso? Que o nosso pastor apregou? Ao Então, a sinagoga de Satanás. Tem aparência de crente, mas não é. Não é. Porque eu não guardo a palavra de Deus, ou nego o teu nome. Aí ele diz: mas mente. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados diante dos teus pés, e saibam que eu te amo. Irmãos, Deus coloca o inimigo das nossas almas como escabelo dos nossos pés. Sabe quando Deus fala: eu vou trazer prostrados? Aí ele fala: você se exaltou, então eu vou te abar. Mas o outro que tinha pouca força e guardou a palavra e não negou o nome, ele está dizendo: você se humilhou, eu vou te exaltar. E olha que interessante, ele fala depois no 10: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Irmãos, guarda algo: Deus não dá provação ou não permite tentação maior que a gente possa o quê? Que caso contrário todo mundo vai negar. Por isso que ele guarda, ele põe limites, mas ele nos prova, como o pastor leu, para dar o que para nós? A coroa. Por isso vem o versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos?